Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. 31 de maio é Dia Mundial de Luta contra o Tabaco e hoje para falar-nos sobre esse tema desmascarando a indústria do tabaco, nós temos a doutora Raquel Lopes, que é secretária executiva da Comissão de Coordenação de Álcool e Outras Drogas, portanto CCAD, para vir falar-nos desse lema Squid Payson, que ele tem algo especial, chamamos assim, ou pelo menos ele está a tentar chegar numa camada especial, numa faixa etária especial. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. No caso, também nessa proposta, porque nós também não estamos a trabalhar sempre mais nesse sentido para trazer estas questões para o programa e para falar-nos sobre esse desmascarando a indústria do tabaco. O que é que não queria trazer de novo com esse tema, Deson? Sim, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Esse tema, de facto, este ano é bastante apelativo, digamos assim, e te chama a atenção, porque quando não te fala desmascarando a indústria, o que é que não quer falar com isso, não é? Mas é desmascarando o apelo que a indústria te fazer para consumo do tabaco e para produtos de nicotina. Então, a ideia desse tema desse ano é fazer cair por terra aquele apelo que a indústria está a trazer para jovens, crianças e adolescentes com relação ao consumo do tabaco. E nota que nesse momento, quer dizer, nunca te falar só de Cabo Verde, né? De forma geral, não te falar de um dia mundial, portanto é no mundo inteiro. Não tem nota que pessoas nesta faixa etária mais jovem que está a consumir essa forma, esse tabaco. Sim, a indústria do tabaco, ele tem uma estratégia, não é? Ele está a perder clientes, digamos assim. A indústria está a perder consumidores convencionais. Por quê? Porque pessoas adultas também têm conhecimento cada vez mais de como cuidar da saúde, de hábitos saudáveis, ou então... Ou nota que mete de morrer também mais cedo, de que tem qualidade de vida também. Pois é, de qualquer forma, informação sobre promoção da saúde está a ser passada. Então, pessoas te cuidam mais, os adultos te cuidam mais, não é? Não te espia mesmo agora que os adultos te preocupam mais agora com fazer atividade física. O que é que está a acontecer? A indústria está a perder seus consumidores. Ou porque pessoas estão chegando a consciência que eles têm que diminuir o consumo do tabaco, ou então porque pessoas acabam por morrer derivado aos problemas do que o tabagismo está a trazer. Exatamente. Porque consumidores do tabaco têm problemas derivados de saúde, várias, que acabam por morrer mais cedo. Isto o que é que está a acontecer? A indústria ele está a perceber que ele está a perder seus clientes, então ele tem que esperar uma estratégia onde é que ele está a conseguir manter seu lucro. Ele está a conseguir manter seu negócio, ou então mira o quê? É pessoas mais novas, é crianças, é jovens. Porque se pessoas mais novas consumir, tem vantagem para a indústria. Primeiro, é um dependente a longo prazo. Exatamente. Porque quanto mais cedo a pessoa começa a consumir, mais anos ele tem. Mais anos ele tem, portanto, ele tem um lucro rentável, ele tem um cliente certo e também tem outra questão, a adição à marca, o apego ao hábito, ao comportamento, não é? Então, aquela pessoa, quanto mais novo, não saber que todo hábito que nós estabelecemos na infância, não tem tendência para perpetuar para a vida adulta. Então, quanto mais tempo botar um comportamento, botar um hábito, é mais difícil botar. Então, a indústria tem essas estratégias de mirar os jovens. E, para isso, ele tem que trazer forma que te chama jovens atenção. Ele quer poder trazer um cigarro convencional que não atrai os jovens nem as crianças. Ainda por cima, cigarro hoje em dia, naquela caixa, já também que imagem horrível, é cancro de não sei o quê, cancro de pulmão, cancro de boca, de garganta, ou seja, também já com fotografia que não é nada apelativo. Então, para jovens, que é lá que te mais. Pois é, ele é advertências sanitárias que a OMS orienta todos os Estados-membros para implementar nos maços de forma que não está a conseguir trazer um bocadinho também de cuidados com a saúde. E isso, de facto, que está a atenção para jovens, nem para crianças. Então, o que é que te chama a atenção? O que é que essa tal indústria do tabaco tem feito, que as formas que você dizer,
que te leva a isto ser mais atrativo e a captar clientes, né? Que basicamente é isso. Sim, indústria, ele te pega nos órgãos sensoriais do ser humano. Aparência, o que é bonito aos olhos, o cheiro, não é? Aromas agradáveis e o paladar, o que é agradável à língua, o gosto. Então, o que ele está trazendo? Marketing, né? Design muito bem elaborado, o glamour, né? Designs com glamour que está mostrando elegância, porque isso está a atrair, de facto, os jovens. Cores chamativas que está a atrair crianças e adolescentes. Ele está a trazer, então, imagens bonitas. Por exemplo, não tem imagens, inclusive, de desenhos animados, não é? De brinquedos. Isso para trazer criança cada vez mais cedo ao produto, para normalizar o tabaco, o produto em si. Isso com relação à aparência, aos olhos. Depois, tem aromas também, que também, por exemplo, produtos com cheiro, até de perfumes, por exemplo, de chocolate com gosto de morango, de chocolate, de menta, isso para mascarar aquele gosto horrível do tabaco. Não é que ninguém sabe o gosto, mas que não tem informações que... Não, basta a gente sentir cheiro, alguém que está a fumar, já é aquele cheiro é desagradável. Até com o tempo a pessoa está a ganhar mau hálito, ele está a ficar um cheiro... A pessoa isso é certo. Está a falar mais nojo, a gente está a sentir aquele cheiro desagradável na boca. Então, mim também não como fumar, mas estou a achar que ele deve ser péssimo nesse aspecto. Aliás, acima Denise Flali, não te senti mesmo, né? Aquele mau hálito dado ao cheiro, ao hálito do tabaco que a pessoa está a ganhar ao longo do tempo. Então, o que a indústria está a fazer? Não está a tentar minimizar, de forma que crianças, jovens, adolescentes, está a aderir muito mais rápido, com gosto de menta, com gosto de chocolate, com gosto de morango, e com desenhos agradáveis, desenhos apelativos, e ainda tem uma estratégia da indústria que é produzir cigarros com formatos de materiais didáticos, não é? Como, por exemplo, quando você pendrive, por exemplo, não é? Materiais didáticos, digamos os pendrives, mas tem outros materiais, tem vários desenhos, tem com formato de drops, de chocolate, de chewing. Aquele que você está dizendo hoje é principalmente para queijos eletrónicos, não é? Sim, os dispositivos eletrónicos, que é a estratégia da indústria. A indústria, como criança, o jovem, que também interessa muito pelo tabaco convencional, então trazer novos, que não te chama DEF, dispositivos eletrónicos para fumar, que são vários. Tem cigarros eletrónicos, tem xixa, tem vaporizadores e vários, esses são os principais, não é? Mas tem outros que a indústria está a trazer como forma de chamar atenção e, cima já não fala, e pôr pessoas jovens cada vez mais dependentes da nicotina. Pelo que eu me entender, doutora Raquel, me é que eu me entendido nesse assunto, porque a mim não comecei a fumar, portanto não comecei a sair dele também. Mas não tenho ideia que quando surgiu esta história dos cigarros eletrónicos, eles bem tipo que em substituição do cigarro, né, convencional, porque está a fazer menos mal à saúde, o que a gente estava a ouvir dizer, né? Está a fazer menos mal à saúde do que aquele cigarro convencional. Mas depois não também ouvi que não, afinal também ele tem grande impacto a nível de saúde. Então, às tantas, a não ficar meio perdido, né? Sem saber o que fazer. Sim, o que está acontecendo? A indústria, ele traz ele como uma substituição. Como que tem aquele fumaça do cigarro, daquele combustão do cigarro em si, da folha, que tem aquele combustão total, aquele queima total daquela folha. Então, a indústria está a trazer esses produtos que tem fumaça, mas que tem um aerossol. Né? Ele tem um vapor que é produzido. Nos cigarros eletrônicos é queimado um líquido. Portanto, é um dispositivo onde é que tem um líquido, que o líquido tem nicotina, né? Ou não, ele pode ter, mas ele pode ter outros produtos, outras substâncias tóxicas,
Então, aquele líquido está queima e aquele vapor, aquele aerossol, também, ele bem para fora. Né? No cigarro aquecido, o tabaco aquecido, já que é queimado o líquido, mas sim é queimado a folha do cigarro. Mas que ele queima total. Ele queima 100% como num cigarro convencional. Que ele queima, ele catabana a totalidade para ele poder trazer aquele aerossol. Então a indústria fala que é o seguinte, não, ele é menos prejudicial, é uma forma de minimizar os danos. Mas não. O produto que causa dependência, que é a nicotina, está lá. Outras substâncias tóxicas também estão lá. Ou seja, isso é apenas estratégia. Então, um fumante que começa a usar cigarro eletrônico como forma de diminuir a adesão ao fumo, a adição, aliás, ao consumo, isso que vai acontecer, ele é apenas... Psicologicamente ele tem aquela sensação, mas a dependência continua. Até porque a dependência, ela é psicológica. Ela não é só física, mas ela é também psicológica. Então, que tem essa história de que não, ele te fazia menos mal. Foi trazida essa ideia justamente para pessoas poderem sentir, agora me estou livre para usar. E não é verdade. Com certeza. Bom, você pegar agora ali num componente interessante, que não é só aquela parte física, mas a parte psicológica. Como saber que você também é psicóloga, então lá vai, né? Não estou querendo saber mais daquela parte lá também, porque mané que tem adição, mané que não te senti que ele não pode chamar de ressaca, doutora? Será que é assim, muito semelhante ao álcool? Chamamos assim, no sentido ressaca, no sentido daquela vontade de ficar ali, né? Talvez não seja a palavra exata, mas aquela vontade de ficar ali sempre constante, sempre de tentar adquirir, né? Aquele prazer, acho que é prazer, sim, talvez. Sim, acho claro. que drogas é isso, né? A questão é o prazer que ele pode dar. Então, mas é que funciona isto, né? Não quero perceber agora um bocadinho da parte psicológica, mas é que te leva à questão da adição, mas é que pessoas estão a comportar por causa dessa adição. Enfim, entender um bocadinho da cabeça das pessoas que estão a consumir. Sim, dependência é uma doença. Antes de tudo, não tem que falar, não está cansado de falar isso. Não tem que aceitar. A dependência é uma doença. E só o fato de aceitar já é mais de 50%, mais de 70% de caminho andado. Não é? É uma doença comportamental, não é? É uma doença do comportamento, uma doença da adição física e psicológica. Ou seja, para ficar mais simples, te dou um exemplo. A pessoa tem um namorado, um namorado, né? Todo esse estilo de vida, essa forma de viver, esse pensamento, esses sentimentos, essas emoções estão começando a girar à volta daquela pessoa, né? Ou seja, pensamentos, ele está começando a pensar mais nele, ele está começando a querer estar mais perto dele, ele está começando a conviver mais constantemente. O que está acontecendo com a substância química? Ele está mexendo com as mesmas substâncias no cérebro, assim, para ficar mais fácil de entender, que te dá o prazer. É por isso que uma das primeiras causas da adição é porque ele te dá algum prazer, mesmo que momentâneo, não é? Ele é uma substância psicoativa, ele também mexe com o sistema nervoso central, portanto, ele te traz algum prazer físico, né? Então, a pessoa continua a usar, ele continua tem aquele comportamento de procurar aquela substância que te dá prazer. Mas com o andar do tempo, ele está deixa de ser só dependência física, ele está passando a ser dependência psicológica, precisamente por aquele motivo que eu falei. Sem pensamento, sem sentimento, sem emoção, de ficar a girar à volta daquela substância. Então ele começa a ter hábitos constantes, né? Ele começa a desenhar esse dia a dia à volta daquela substância. Aí depois agora bem volta para trás, quando ele está de facto dependente dele. Por isso que a pessoa que usa substância, seja tabaco, álcool, qualquer outra substância, porque ele crê. Né? Tem pessoas, às vezes, é difícil não fazer família entender que não, ele está lá para moda, ele crê.
Família te Mas fala, ainda colocar você outra questão, se calhar um bocado controverso, né? E de forma alguma como juízo de valor, mas é uma doença que a pessoa está a buscar, chamamos assim, porque mim teve opção, modo a tudo gente, de ter um tabaco, de ter pessoas que estão a fumar em arredor. Mas mim decidi que nunca queria experimentar e nunca queria entrar por aí porque não me interessa. Então, isso, que saber até que ponto ele não é controverso, porque se um decide entrar, né, porque até experimentar e criar essa adição, modo você dizer, é vontade da pessoa experimentar ou não. Exatamente, por isso que não tem primeiro o poder da escolha, não é? Não tem que... Logo à primeira não te fazer uma escolha. O uso, ele está começa a experimentar. Exatamente, ele está começa a dependência. Claro. Então tem vários níveis do consumo que te leva à dependência. A pessoa começa com um uso experimental, depois ele te torna mais regular, precisamente porque quando ele começa com o uso experimental, aquele efeito que ele tem daquela substância no cérebro, ele é imediato, mas ainda ele tem dependência. Depois de um tempo, ele precisa consumir aquela substância um bocadinho mais para dar o mesmo efeito daquele primeiro. Por exemplo, se é o cigarro, antes é 1, 2 cigarros, a pessoa bate aumenta, porque precisamente se esse sistema nervoso, se os neurotransmissores, precisa de mais quantidade daquela droga, que é para poder fazer aquele mesmo efeito de prazer que ele tinha com 1 ou 2 doses. Isso não te fala para qualquer tipo de substância. Aí, se ele te bate a criar uma tolerância, que não te chama tolerância, se o organismo te bate a tolerar aquela substância. Por isso que pessoas te falam assim, a mim não te aguenta direito bebida, não te beber 10 cerveja, 20 cerveja, não te fica direito. Ou seja, ele te desenvolveu uma tolerância. Se antes ele estava a tomar 2, 3, ele está a ficar já meio tonto, mas agora ele está a conseguir tomar 10, tomar 20, mas depois agora vem a dependência. Não é? Exatamente. Depois vem a dependência. O que eu queria dizer, doutor, é assim, maneira como estou a colocar vocês essa questão sem parecer que me tenta emitir algum juízo de valor, nada disso, porque acho que cada pessoa, quando ele enveredar para algum caminho na sua vida, é porque ele teve um motivo, seja ele qual for, para fazer isso, nem que está ali para julgar nada, mas me dizer, tem determinadas portas que às vezes não vale abrir. Porque quando vou abrir, depois ir voltar para trás para fechar. Exatamente. Eu quero dizer você genuinamente, porque você dizer logo na primeira não poder, é só um experimentar, uma curiosidade, boca tá... Lá ele tem o poder de escolha. Lá vou ter o poder de escolha, mas a partir do momento que vou abrir porta, torna vou dependente. Entrar... Né? Exato. Por isso que a solução a recomendação é não experimentar. Não é? Para que como te vai experimentar algo como saber que já tem conhecimento que ele está causando uma doença, já tem conhecimento que ele está fazendo mal. Claro, em cima não falei sem fazer juízo de valores, cada um tem vários N motivos. E os jovens, então, a influência do grupo... É depressão, é bullying, hoje em dia tanta coisa. Sim, que poder levar... E principalmente a questão do grupo, não é? Os adolescentes se identificam muito com o grupo. E quando ele tem aquele respaldo, aquela atenção, não é? A adolescência é uma fase difícil, é uma fase de conflitos internos, é uma fase de oscilação do humor, precisamente porque a pessoa ainda ele forma a sua personalidade, ele tem um turbilhão de hormônios no seu corpo. Então, se ele tem um apoio, se ele tem um respaldo da família naquela fase assim difícil, onde é que seu corpo, sua estrutura mental está de forma aí está bem bagunçado, se ele tem adulto para dar o suporte, para orientar, ele também enveredar, ele também entra para quem está a dar aquele suporte. Isso não é de uma forma consciente para ele falar assim, não, agora me estou a sair para a rua, me estou a apanhar os amigos porque minha pai e mãe que te ligam. Nem isso. É ter de uma forma inconsciente, porque nosso estudo não tem carências emocionais que devem ser tratadas e supridas, não é? Exatamente. Ninguém está a crescer sem nenhum mínimo de sem trauma. Nenhum trauma. Não é? Não estudo, resumindo, não estudo é traumatizado de alguma forma. Agora, uns estão conseguindo lidar melhor do que outros. Bom, exatamente. Doutor, eu queria dizer a você uma coisa. Um minutinho para não terminar. Você tinha uma mensagem da parte do CCAD que você está ali a representar para esse dia
esse Dia Mundial Sem Tabaco, o que é preciso não saber? Jovens que te assistir, pessoas lá na casa, não é? Ou pessoas responsáveis para essa questão da indústria farmacêutica. Qual é a mensagem que você está achando? Mensagem que não está achando para não aderir a essa campanha que é definido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Todos os anos ele está trazendo um lema, esse ano o lema é isso, né? Desmascarando o apelo e expondo as táticas da indústria. Então ele está chamando precisamente para governos, para a sociedade civil, para toda gente aderir a essa campanha de trazer essa informação, precisamente para não o quê? Para não proteger a saúde de todo o nosso povo e principalmente dos menores, das próximas gerações que está bem. Então, é para toda gente aderir a essa campanha, que é para, de facto, não levar em conta que os novos dispositivos eletrónicos, por exemplo, xixa, que hoje está usado, ele está causando dependência também. Ele está trazendo malefícios para a saúde. Ele está trazendo os mesmos malefícios que o tabaco convencional está. Então, é ali que a mensagem não está para não desmascarar e para não cair enganar. Para não cair enganar que cigarros eletrônicos, xixa, é tudo mais light e que até prejudica a saúde. Com certeza. Obrigada, doutora Raquel, por você participação ali nesse dia que nós queremos comemorar, mas que não devemos falar dele o ano inteiro, né? Porque, sim, enfim, é uma questão também de saúde pública. Obrigada. Nós vamos fazer uma breve pausa, nós vamos voltar já já. Olá, bem-vindo à segunda parte do nosso programa Mais Saúde. 31 de maio é Dia Mundial Sem Tabaco, melhor dizendo, e para continuar a falar-nos sobre essa questão, nós temos o Dr. Hélio Rocha, que é administrador executivo do Instituto Nacional de Saúde Pública, portanto, nós conhecido INSP, portanto, para vir falar-nos. E faz sentido você estar de Lima nós hoje, porque não te falar de tabaco, não te falar de adição, não te falar de saúde pública, certo, Dr. Hélio? Exatamente. O tabagismo é um dos grandes problemas que não tem a nível da saúde pública. Bom, primeiramente, te agradecer o convite, né, para nós estar ali para trazer algumas informações importantes sobre o tabagismo, o consumo de tabaco, que de facto, né, ele é um grande problema de saúde pública e ele é causa também, né, de outros problemas de saúde pública, normalmente, né, câncer, principalmente câncer de pulmão. Exatamente, até porque foi bom você fazer esse link, porque esse ano também 2025 é o chamado ano do cancro, né? Já não teve ali outra convidada a falar nos 10 anos do cancro, toda a gente fica assim chocada, mas é para um ano do cancro, forte, né? Não, mas tem que ser. Exatamente. Chamar a atenção de pessoas para esse problema. Exato. Não decidi ser, portanto, tem as iniciativas, né? O INSP todo ano, né, está a lançar as iniciativas. Ano passado já foi levado a mais alto nível governamental, foi o ano da saúde mental, né? E esse ano é o ano do cancro. Por acaso, era uma discussão que não teve no seio da coordenação nacional, se era para deixar o ano do cancro ou então o ano da prevenção do cancro, e não decidi, de facto, falar e deixar mesmo o ano do cancro. Porque a necessidade de chamar a atenção sobre o cancro, porque a maioria das causas, né, ligadas ao cancro, são causas totalmente evitáveis, tem a ver com o estilo de vida, comportamento de pessoas. Então, se não conseguir fazer uma mudança comportamental e mudança de estilo de vida de pessoas, não está a conseguir reduzir a incidência do cancro no país. E olha só, um daqueles comportamentos que está ligado diretamente, né, bem específico diretamente a cancro, principalmente cancro de pulmão, é exatamente o tabagismo, o uso de tabaco. Exatamente. Portanto, anotei ali na primeira parte, a doutora Raquel, do CCAD, que fala-nos da parte psicológica, a parte da adição e o efeito psicológico que ele tem, até ele trazer-nos ali algumas imagens onde não podemos olhar formas interessantes de captar jovens e trazer peso muito, né? Que a indústria do tabaco tita criar. Mas falta-nos perceber um bocadinho da parte biológica, da parte física, maneira que não está a ficar adicto a esta substância, né? O que é que ele tem, esse tal tabaco, nessa composição que está a fazer-nos ficar lá. Exato. Bom, primeiro tem que entender que tabaco, não é? Ele é uma planta, não é? Que depois de um certo processamento, não é? Não está transformado no tabaco que é convencional, que não congela. E depois esse tabaco ele é consumido de várias formas, né? Aquela forma mais que não congela é por queima,
né? Tem o cigarro, queima-se o tabaco de cigarro e a pessoa está a inalar aquele fumo. Só na queima, não te falar, até agora identificou 7.000 substâncias nocivas. 7.000. Num cigarrinho? Num cigarrinho só, 7.000 substâncias nocivas. Dentre as 7.000 substâncias nocivas, não te falar de 70 substâncias comprovadamente carcinogénicas, ou seja, que levam ao desenvolvimento de cancro. Então, é algo que nunca mais tem na nossa vida, não podemos dizer assim. Mas, no entanto, muita gente, né, não te falar a nível mundial, milhões e milhões de pessoas é que de fumar na Cabo Verde ainda não é tão alarmante, mas não tem uma boa percentagem da população que fuma, com alguma tendência de crescimento quando notou né, o uso de vaporizadores, os tais cigarros eletrônicos, que adianta logo, não são seguros. Não são seguros, mesmo também xixa também não é seguro, é tentar vender, né? A propaganda tenta mostrar-nos que é algo mais seguro, mas não é, porque ele contém as mesmas substâncias, né, perigosas e nocivas que tem num tabaco, digamos, convencional. Ainda é pior, vamos dizer, você uma coisa, Dr. Hélio, porque ainda cigarro, ok, tem pessoas que tomam beata, né, na companhia, mas por norma um cigarro ele é para uma pessoa usar ele só. Agora, o xixi ele te passa de boca em boca. Mesmo estou aquela coisa, falta de higiene, então ela até pior. Exato. Aí, além de não falar das substâncias, né, perigosas que tem no tabaco em si, tem a mesma questão da questão de higiene, da passagem por exemplo, vírus da gripe, de passar facilmente. Porque vírus da Covid, não tem que lembrar que a Covid continua entre nós, de passar, não te falar de bactérias, né, que pode estar numa pessoa que nem ela quer fazer nada, mas noutra pessoa pode passar. Não te falar de herpes vírus, né, que te passa a nível da boca, na lábios. Então, ou seja, aqui um conjunto de razões que te levam nós a que pelo menos não deveria pensar não ter esse comportamento. Mas voltando relativamente às substâncias do tabaco, né, dá a dizer, portanto, mais de 7.000 substâncias tóxicas no tabaco, e dentre as 7.000, 70 atualmente são comprovadamente, né, carcinogénicas. Ou seja, que te provocar câncer, não te falar, não é uma doença terrível, né, que te mata pessoas e te mata pessoas de uma forma que te degrada a própria vida da pessoa e a saúde. Mas dentre todas essas substâncias, tem um que não te destaca, né? Não te destaca a nicotina. Né? Nicotina, ela é uma substância aditiva que portanto, bate no nosso sistema nervoso central. Né? No sistema nervoso central, né, não tem um sistema de recompensa. Né? Um sistema de recompensa natural que não tem. Sempre que nós fazemos uma coisa que é bom para nós, né, digamos, nosso cérebro recompensa nós com a produção da dopamina, que é o hormônio da felicidade. Né? Quando faz uma coisa boa, que não fica feliz, não é? Tem um correspondente, digamos, biológico, que é um aumento da dopamina. O que é que o cigarro te fazer? O que é que a nicotina te fazer? A nicotina te fazer o aumento dessa dopamina sem termos feito nada. Não é? Ou seja, a gente fica ali feliz, contente, sabe? Exato, é uma felicidade sem ter feito nada. Que ela não te chama de dopamina barata, porque ele te passa rápido. E o problema é que na segunda vez que estava a buscar dopamina barata, já se calhar 1 grama de dopamina, da nicotina, digamos assim, só aqui exemplificando, já não é suficiente. Então, mexe mais. Quando me dá conta, me fumar 10, 20 cigarros por dia para me conseguir aquela mesma sensação daquele primeiro cigarro. Então, é um problema que ele te cria nós. E essa parte do vício, né, que é a nicotina que te dá. Depois, agora, bem junto a ele, um conjunto de outras substâncias que é extremamente perigosas. Um destes, para já, é o próprio monóxido de carbono. Né? O fumo que não estou a sair de cigarro tem muito monóxido de carbono. Mas monóxido de carbono, qual é que é esse problema? Muito fácil. Nós, quando nós respirar, não é? Inspirar, não tens de fazer uma troca gasosa, não é? Nosso sangue te dá para os pulmões, né, dióxido de carbono, e ele te receber oxigênio, oxigenação que é fundamental para a nossa sobrevivência, certo? Só que quando há presença de monóxido de carbono junto ao oxigênio, a preferência que nossas células têm para ligar é que aquele monóxido de carbono não com oxigênio. Ou seja, um fumante tem de reduzir a própria oxigenação do seu corpo. Bom, a redução da oxigenação do corpo significa
a perda da produção de energia no corpo, porque o oxigênio, ao fim e ao cabo, é importante para produzir energia no nosso corpo. Ou seja, no sentido de reduzir a própria capacidade, no nosso corpo, nas células, de produzir energia, né, com monóxido de carbono. Além do monóxido de carbono, também não tem um conjunto de substâncias que nós chamamos de alcatrão. Não é? Aquele conjunto de substâncias chamado alcatrão. O que eu te graça, você desculpa, mas é como tu pensa assim, me era incapaz, ou seja, qualquer ser humano, mesmo que está a fumar, é incapaz de dizer, ok, eu tenho um alcatrão lá assim, não tinha agora fumar, ou comer, ou não está a dizer, não, credo que horror, caixa de coisas. Mas não está a tomar um cigarro. Mas não está a tomar um cigarro. E como ele é acumulativo, né? E não tem várias imagens, né? Sem censura, até é bom para pessoas terem noção disso. Quando se abrir um pulmão, numa autópsia, um pulmão de um fumante, aquele pulmão é cinzento escuro, não é? Quase a chegar a ser preto. Porque aquele alcatrão é que está depositado, não que seja brônquios e alvéolos de ser pulmão, ou seja, ele está literalmente a destruir, né, tudo que ele quer ser pulmão. Além disso, ainda não tem mais outras substâncias, não tem, portanto, um conjunto de substâncias que se chama de metais pesados. Né? Metais pesados, chumbo, cádmio, que também está naquele fumo de cigarro. E que os metais lá, não há no nosso corpo, não há nenhum mecanismo no nosso corpo que conseguir depurar, que conseguir tirar do nosso corpo. Uma vez que ele entrar no corpo, é até morrer. Então significa que ele tem efeito cumulativo. Exatamente. Okay. Então, pessoa, quanto mais bate fumar, mais desses compostos ele bate ter no seu corpo. Porque o fumo está a contactar diretamente com a sangue. Tens que ser, às vezes não te pensar que é só pulmão, mas não. Não te apanhar tudo que as substâncias, não é? Além de ficar no pulmão, também está entrando na corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai para qualquer parte do nosso corpo. Outra também consequência grande que tem da fumo é que ele te leva a acelerar, né, processos chamados de arteriosclerose. Né? O que é arteriosclerose? Não tem nas artérias bonitinho, só que às vezes, né, porque por processos inflamatórios, principalmente provocados por substâncias presentes no tabaco, por exemplo, né, até começar a acumular um bocadinho de gordura na artéria. Isso depois, com o tempo, ele vai acumular até que ele também criar um bolo que pode desprender. Né? E portanto, essa arteriosclerose, né, ele está a desprender infarto, né, que pode ser infarto em qualquer parte do corpo, na série não chama AVC, não é? Ou então ele pode dar um infarto do miocárdio no coração. E por que ele pode facilmente, uma pessoa fumante, por muito tempo, ele pode ter um risco muito mais acrescido de ter um problema cardíaco, um infarto do miocárdio, um ataque, né, na linguagem corriqueira. Sim. Exato. Porque aquele fumo, né, não tem que entender ali um bocadinho da anatomia e aí não começar a entender o porquê das coisas. Não tem um sistema, né, de circulação, não tem um sistema de circulação entre coração e pulmão. Né? A sangue vai para o coração ele é bombeado para o pulmão, onde é que ele está a dizer que ele troca gasosa. Na condições normais, ele está dióxido de carbono, ele está a receber oxigênio, certo? Mas num fumante, ele está a receber oxigênio e mais tudo que as 3.000 substâncias tóxicas. E quando ele sai do pulmão, ele torna a voltar para o coração. Então, é o primeiro órgão que ele te bate já com as substâncias. E com o tempo, né, com o acumular, as pessoas acabam a ter problemas graves a nível de suas artérias, principalmente as artérias que têm a irrigar o próprio músculo cardíaco, né? E depois, com o avançar da idade, com a falta de exercício, normalmente pessoas que estão a fumar normalmente, que estão a fazer exercício, como eles têm a dependência da nicotina, do cigarro, eles podem também criar outros vícios de má alimentação. Então, chega um momento que botar lá uma bomba relógio que a pessoa, no seu coração, as artérias do coração, cheia de arteriosclerose, cheia de placa, né, que em qualquer momento pode desprender um infarto. Né? Então, é sempre não entender como é que, de facto, e não te falar de um cigarro fumado. Porque quando não pensar em termos do fumo passivo, aí as coisas ainda pioram. Né? O número de substâncias ainda pior. Então, não te chamar um bocadinho mais em termos sociais. Um pai é que te fuma. Sim. Ele te pôr o filho, por exemplo, se ele te fumar perto do seu filho, o risco que ele te pôr o seu filho é de longe maior do que o risco próprio.
Ou seja, de que forma? Você explica-nos para não poder entender melhor. O que é que acontece? Num cigarro, né, não tem, não está chamado o fumo, tem vários tipos de fumos no cigarro, né? Tem o fumo direto, que é aquele que quando uma pessoa apanha o cigarro, ela está fumar, ela está passar por um filtro. Aquele filtro te terá algumas substâncias, mas ainda 3.000 te entrar. Ou seja, aquele 3.000 é aquele que te entrar para o pulmão. Mas, antes disso, botou o fumo que te sai mesmo do cigarro, que é o fumo direto. Depois botou um fumo secundário, que é quando a pessoa está traz para fora. Também é bem que a substância. E depois botou um fumo lateral. Um fumo lateral é que te sai da lateral do cigarro, né, que também é extremamente perigoso. E quem é que está junto com aquela pessoa que está a fumar, ele que tem nenhum tipo de proteção, ele que tem um filtro. Embora o filtro, mais ou menos, te repetir ali, não é, quer dizer, não é nada de não é extraordinário, porque mas deixa passar 3.000, não é? Mas existe. Mas quem está a fumar passivamente, não é? Ele tem, de facto, ele está a ficar mais exposto a aquelas substâncias. De facto, tem demonstrado, tem estudos, né? Por exemplo, mostrar pessoas que nunca fumam, estão a desenvolver câncer de pulmão ligado ao fumo. E é interessante, num estudo que as pessoas vai procurar, mas por que essa pessoa tenta desenvolver um câncer muito parecido com alguém que fuma, mas uma pessoa que declara não fumante? Vai a pessoas a trabalhar em discotecas onde é que é permitido fumar. Ou seja, a pessoa passa a sua vida inteira, né, de ser um fumante passivo e acabar por desenvolver doenças muito mais rápidas. E aqui, em termos de doença, me convém realçar. Nós sempre não falar de câncer, porque de facto é uma doença terrível, né? E perigosa. Mas antes do câncer tem muitas outras doenças. Por exemplo, enfisema. Não estou a falar da doença respiratória, doença obstrutiva respiratória crónica, né? Ou seja, tem um conjunto, mau hálito. Não estou a falar mesmo no câncer, não estou a falar de câncer de pulmão, mas tem câncer de esôfago, também que é provocado pelo fumo. Não tem câncer de língua, câncer de boca. Não é? Ou seja, um conjunto de problemas, o mau hálito, né, provocado pelo fumo do cigarro. Nós já nos então também é mama, é ovário, é tudo. Não, mesmo a nível daquilo que é os órgãos de reprodução, tanto masculino quanto feminino, é totalmente afetado, né? A redução de capacidade de procriar, né? Seja, de reduzir a fertilidade, reduzir muito com o uso de tabaco. Não te falar de 3.000 substâncias, não é? Dentre as 70 que provoca câncer. Mas são 3.000 substâncias nocivas cada vez que não fumam um cigarro. Não só cigarro, tudo aquilo que tem, portanto, o tabaco. Porque às vezes não poder ter uma má percepção de que se calhar que as substâncias estão naquele processamento, estão naquele papel, né? Ou se calhar naquele filtro. Não. É no tabaco, na planta mesmo. A planta já tem bem que a maioria dessas substâncias. Exatamente. Portanto, um data de consequências físicas ligado. Portanto, sinceramente, eu estava muito na linha daquilo que me dizia inicialmente. Ele é uma situação que mais vale não quer entrar nele, principalmente se não tem fatores de risco, que lá também é outra questão que não tem que colocar ali. Porque nunca falar disso até agora, mas tem pessoas que ainda, para além de consumir uma substância nociva, têm fatores de risco associados. Exato. E você fala só de um desses, sedentarismo. Há questões hereditárias, genéticas e, enfim, né? Exato. Portanto, os fatores, né, os fatores de risco são muitos, mas há fatores que não podem alterar, né, e há fatores que nunca te alterar. Né? Fatores genéticos, por exemplo, há pessoas, né, que têm determinados genes que é mais propenso a desenvolver determinados cânceres. Isso é fato. Né? Uma pessoa que tem um determinado gene para desenvolver um determinado câncer, o que é que ele precisa para desenvolver aquele câncer? Ele precisa de um fator externo. Que seria o tabaco. Exato. Ou seja, ele facilita o caminho para desgalar nessa situação que não se quer. Né? E depois tem que as modificáveis que você fala, que é o sedentarismo. Portanto, exato. Outra coisa que a doutora Raquel fala hoje na primeira parte, nós mais grandes, deixa-me dizer mais grande, 30 mais ou 40 mais, não está muito focada agora num estilo de vida mais saudável, comer melhor, fazer exercício, né? Mover, que está de parada.
Mas quem que é jovem, que te sentia na plenitude de idade e que te sentia seu corpinho lá, tudo ainda em forma e que está com tantas preocupações. É aquele camada lá que não me está a trabalhar, né? Ele é importante porque quando nós estamos na adolescência e juventude, tem uma percepção de que a vida não acaba, né? Temos muito tempo e assim, tudo que é jovem tem essa percepção. Nós não temos que trabalhar, né, na passar informação. Na informação clara, porque não saber que a mudança comportamental, principalmente dos jovens, não é fácil, não tem que ter essa noção, mas não tem que, no mínimo dos mínimos, né, a nossa juventude, né, criança, adolescente, ela tem que estar informada dos malefícios. Por quê? Isso é uma discussão que sempre não tem que trazer quando tu falar de drogas. Bom, o cigarro é uma droga, né? Mas quando tu falar de drogas de forma geral. Não tem que, a mensagem que não tem que passar, né? É que toda e qualquer droga, inclusive o tabaco, o álcool também, né? De criar dependência, né? E essa dependência tem consequências graves para a saúde, até consequências para a própria vida da pessoa. Eles têm que entender que eles têm que entender por quê. Porque às vezes não tem uma tendência, né, em dizer assim, não, nem pode usar tal coisa porque tal coisa te fazer mal. Bom, imagina não te passar isso para uma criança, um adolescente. Não, os pais ou televisão, isso que não, nunca pode usar cigarro porque cigarro te fazer mal. Então nunca também usar porque ele te fazer mal, Em algum momento se vira para experimentar, porque pronto, na juventude, na adolescência, juventude não está a experimentar coisas, não é? E não tem que ter consciência que isso existe. Perto de nós ou fora de nós, em algum momento eles podem, né, experimentar. Imagina, se sempre ele diz, não, faz mal, até experimentar, ele tem aquela sensação de prazer. Diz, a gente quer saber o que é que isto te fala, as coisas sabe. Mas ele tem aquela informação que não é a questão que vou estar a experimentar, ele estava a fazer mal logo. Não, a questão é que vou poder experimentar, vou poder entrar no ciclo de vício e com o ciclo de vício vou ter problemas graves para a saúde e para a vida. Não tem que ter essa mensagem bem clara para jovens saber, jovens, adolescentes, né? Que tem, às vezes, parece que não, mas muitas vezes tem pouca informação, embora hoje em dia no mundo inundado de informação, mas qual informação? A qualidade de informação, não é? Pronto. Exato. Então, mas não tem que passar a ideia, não. O vício é essas substâncias, né? Drogas, não é? Inclusive tabaco, ele te causa vício. E o vício, né? O consumo prolongado e que traz o vício, te levar a consequências graves para a vida e para a saúde da pessoa. E, além disso, não poder até pôr na consequência financeira também, não é? Manter um vício é caro. Se não quiser também levá-lo um bocadinho para o lado mais... exato. Não é? E explicar já o que é que te acontece no teu corpo quando você ingere uma substância como tabaco, né? De forma para a gente entender que é algo que não é necessário. De facto, não é necessário. Nunca mexer dele na vida para estar vivo, nem para fazer as funções. E muito menos para ter alegrias. Portanto, dopamina, vou conseguir com coisas saudáveis, né? Vou serve de dobra recompensa por dopamina de forma sustentável. Exatamente. Não é? E exercício físico, caminhar, uma boa leitura, uma boa conversa, não é? Sair ver um pôr do sol. São coisas simples, baratas, digamos assim, não é? De graça. E que te dão-nos sensações, ou seja, dão-nos aquela recompensa de dopamina que nunca me esteve a buscar nenhum outro tipo de... nenhuma outra droga. coisa que também traz a gente um vício. Doutora Eli, muito obrigada por você participação e explicar-nos já bem claro essa questão da adição e os efeitos, né? E hoje não aprender as tantas mais substâncias que esse tabaco tem e que pode estar a criar esse vício, não é? Moda você referir. Obrigada. Obrigada eu. Hoje não falamos outro de tabaco, portanto não desmistificar ali a questão da indústria por detrás disto do tabaco, que até existia, não é nessa conversa, que até existia tabaco leve, que até existia tabaco light, que até existia tabaco saudável, que existia tabaco. Seja ele de que forma for, de que forma de apresentação for, de que sabor ele parecer. Portanto, nós é que temos de ter atenção, não saber que nós jovens precisamos de orientação.
E para isso nós, pais, não temos que estar com muita atenção naquilo, valores, educação que não está a passar para os nossos filhos, para eles poderem entender exatamente as escolhas que estão a fazer para a sua vida, porque isso sim tem repercussão no futuro. Uma má escolha hoje pode ser muito pior mais tarde, em termos psicológicos, em termos físicos, enfim, é tudo o que não queria evitar, porque ali no programa Mais Saúde, nossa questão é prevenção de doença e promoção de saúde. Até o próximo programa e tenha mais saúde.